Fala aí, meu povo, feliz ano novo para vocês, hein? Bom 2026 para todo mundo. Eu, como vocês já viram na thumb no título desse vídeo, vou falar sobre esse triângulo Flamengo, Cruzeiro, Caio Jorge. Eu vou simplesmente comentar, tá? Porque não tem nenhuma informação. Dou parabéns e respeito muito os colegas que estão na linha de frente apurando essa notícia de vários lados. Então eu vou comentar o que eu vi até aqui, o que eu acho que os dois clubes e o jogador podem fazer. Para começar, e já é mais ou menos o que eu acho que seria a forma mais normal dessa história ser destravada, seria o desejo do jogador. Se o Caio Jorge não quer sair do Cruzeiro, ele pode pedir para o Pedro Lourenço, falar, olha, não escute propostas, eu não quero jogar no Flamengo, por mais que ele chegue aos 50 milhões, eu quero ficar aqui, eu acho que é o Cruzeiro o lugar que eu vou ser feliz. Se o Caio Jorge quiser ir para o Flamengo, ele também poderia fazer isso e pedir para sair, e aí eu acho que o Cruzeiro teria menos margem para negociar quando o jogador não quer ficar normalmente. Primeiro que ele pode simplesmente aceitar as coisas como são, ou ele pode tentar meio que forçar uma saída, o que eu normalmente acho muito ruim, né? Porque o clube apostou nele, ele assinou um contrato, então forçar a saída normalmente eu não acho bom. Ele, inclusive, no contrato dele, ele assinou a multa rescisória dele. Mas tem muito jogador que faz isso e eu acho que essa seria a forma mais, infelizmente, a forma mais simples, porque no futebol as coisas são assim, de destravar essa negociação. O que o Caio Jorge ganharia jogando no Cruzeiro e não no Flamengo? Mais chances de ser campeão, né? O Flamengo hoje está muito mais próximo dos títulos do que o Cruzeiro está, então para a carreira do jogador, por mais que ele não fosse titular absoluto, tivesse uma evidente disputa de ataque com o Pedro, ele teria mais chances de conquistar grandes títulos, e até pensando, quem sabe, em Copa do Mundo ainda, faltando 6 meses para a Copa, o Flamengo é mais midiático e mais competitivo nesse sentido do que o Cruzeiro, então para o Caio Jorge poderia ser uma boa por aí. O Flamengo tem um problema que eu já disse aqui em outro vídeo, que é a dificuldade de fazer valer o seu poderio financeiro. Eu tenho certeza que quando acabar o mercado, o Flamengo vai ter feito grandes contratações. Eu tenho absoluta certeza disso, que o Flamengo terá de alguma forma chocado os torcedores e chocado o mercado, porque a gente não está minimamente acostumado com o clube brasileiro a ter 2 bilhões de reais de orçamento, de receita. Eu já disse aqui, seria o 4º orçamento da Espanha, o 4º da Itália, o 2º da França, o 8º orçamento da Premier League. É o Big Six mais o Newcastle, que tem um orçamento maior do que o Flamengo de 2 bilhões, uma receita maior do que o Flamengo de 2 bilhões, como ele teve no último ano. Teria ainda o 3º orçamento da Alemanha, Bayern de Munique, Dortmund. Na Itália seriam Inter, Milan, Juventus. Na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, evidentemente. Então, e na França só o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo tem dinheiro de um clube, pelo menos de classe média alta, por assim dizer, da Europa. Só que como ele não está na Europa, ele tem muita dificuldade de competir com os europeus para fazer contratações. Não é uma culpa do Flamengo, é culpa de onde ele está. Quando o Tati Castelhanos prefere jogar no West Ham, que está brigando na parte de baixo da tabela, do que jogar no Flamengo, e foi uma diferença pequena de propostas, né, que a gente teve de Flamengo para Lazio e de West Ham para Lazio, mostra essa dificuldade. E o Flamengo, o que ele pode fazer de perfil de contratações é ou ir buscar perfil de jogadores como o que ele buscou, Saúl, Alexandro, Danilo, jogadores mais em final de carreira, que já viveram o que tinham que viver na elite europeia e que buscam uma nova aventura, ou buscar esse perfil de Caio Jorge, que foi o que ele já fez com a Arrascaeta, que foi o que ele fez com o Everton Ribeiro, mais ou menos com o Everton Cebolinha, que são Gabriel Barbosa, que são jogadores que já não têm mais perfil para jogar na elite europeia, que entre jogar num clube médio pequeno da Europa ou brigar por muitas coisas no Brasil, prefere brigar por muitas coisas no Brasil. Gabigol recentemente deu uma declaração, não recentemente, já tem um ano, né? Deu uma declaração ao Podpah falando, eu prefiro brigar para ser campeão no Brasil do que em 10º lugar na Premier League. Então, esse tipo de jogador o Flamengo pode conseguir buscar. E o Caio Jorge é esse tipo de jogador. Caio Jorge tem uma vantagem em relação ao Flamengo ir buscar um jogador fora. No ano passado, vamos lembrar que o Flamengo foi atrás do Mick Johnston, um jogador irlandês da 2ª divisão do futebol inglês, do West Bromwich. Então, o que o Caio Jorge tem de vantagem em relação a aventuras que o Flamengo pode buscar fora? É um cara que no mercado interno acabou de dar muito certo. Então ele é uma bola muito mais de segurança do que buscar um outro jogador fora. Eu ainda acho que o Flamengo tem condições de tentar Richarlison, de tentar Gabriel Jesus, de tentar um outro grande nome brasileiro, porque também é mais fácil atrair brasileiros, né, para jogar no Brasil do que jogadores de outra nacionalidade. O Samuel Lino, que nunca teve carreira no Brasil, é mais fácil de atrair um Samuel Lino do que fosse de atrair, não sei, um Gil Simeone, que seria o ponta do outro lado do Atlético de Madrid, simplesmente para fazer uma comparação no mesmo clube. Então ainda acho que o Flamengo vai conseguir e vai terminar o mercado com um grande atacante, tá? Não acho que é ou Caio Jorge ou o Flamengo vai ter que gastar uma barbaridade para contratar outro Mick Johnston da vida. Eu acho que o Flamengo vai acabar conseguindo contratar
um grande jogador. Só que o Caio Jorge é um cara comprovado, por mais que seja só um ano em altíssimo nível como ele jogou 2025, mas é um cara que atualmente, por assim dizer, está comprovado que dá certo. É um perfil que gosta o Filipe Luís, né, de um atacante que pressiona muito de velocidade, de boa movimentação, que abre espaços, que acho que completa muito bem esse ataque do Flamengo, que muda a característica com Pedro, para determinado jogo Pedro, para determinado jogo Caio Jorge. Quando tiver uma final de campeonato, vamos ver quem é que está melhor para jogar. Então, acho que o Flamengo vai muito bem e cirurgicamente buscar um jogador com essa característica, acerta muito bem, acho que o Boto e a Secretaria de Futebol do Flamengo. E do lado do Cruzeiro, eu também acho que o Cruzeiro está muito certo em não negociar. Por um lado, tá? Pelo lado esportivo, simplesmente. Pelo lado econômico, acho que 30 milhões mais um bom jogador, como o Everton ou como o Luiz Araújo, eu acho que sim, economicamente, o Cruzeiro deveria negociar. Porque o que o Cruzeiro poderia fazer com esse dinheiro? Ele comprou o Caio Jorge por 7 para vender por 30 mais um jogador. Ele vai recuperar 5 vezes o valor gasto. Ele pode buscar um outro jogador de 7 para esse cara de 7 também dar certo, daqui a pouco ele vender e assim ele ir sustentavelmente crescendo a sua receita, o seu bolo, a sua capacidade de competir. Só que o Cruzeiro não precisa disso, porque o Cruzeiro tem um dono que pode fazer um aporte, que pode fazer uma contratação e por mais que agora a gente tenha o fair play financeiro no Brasil, como o tipo de aporte de SAF ainda será permitido, eu acho que não deveria ser, porque eu acho injusto, né? Porque no final das contas, quem tem um pai mais rico vai poder continuar brigando. Não é um dinheiro... Eu gosto do fair play financeiro no Brasil, vou fazer um pequeno parênteses nisso, do ponto de vista de que você tem que gastar o que você ganha. Só que quando o que você ganha passa não só a ser o que você produz, mas também o que o seu dono coloca no clube, eu acho que não tem fair play, não tem jogo justo nisso. Enfim, mas o Cruzeiro não precisa financeiramente desse tipo de operação. E eu acho que deveria precisar, se o fair play fosse diferente. E esportivamente, o Cruzeiro tem urgência de títulos. O Cruzeiro não ganha nada desde 2019, o Cruzeiro foi morar no inferno, não é que ele deu uma passada no inferno da Série B como os grandes fazem. O Cruzeiro morou lá, o Cruzeiro começou uma Série B com pontuação negativa por conta de transfer ban, de dívidas. Acho que em 2021 o Cruzeiro chegou a brigar contra a Série C. Então, a partir do momento que ele subiu em 2023, que ele colocou a cabeça para fora e que agora ele vai jogar uma Libertadores da América, tendo sido terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e chegado como favorito numa semifinal de Copa do Brasil, outra coisa é que os pênaltis e que o jogo contra o Corinthians e tal, mas chegou como favorito numa semifinal de Copa do Brasil, para um time que não está ganhando nem estadual há 6 anos, o Cruzeiro tem urgência de ganhar títulos. E aí quando você pega um jogador, emplaca, o cara dá certo, você vende para um rival que disparadamente está melhor do que os outros no Brasil, a sua chance de ganhar títulos se reduz muito vendendo para o Flamengo. É muito melhor aceitar a proposta do Zenit, que tinha tido de 30 milhões, esportivamente, do que vender para o Flamengo, porque o Flamengo já é forte demais, já tem dinheiro demais. O Flamengo ganhou 2 bilhões e o Cruzeiro ganhou 370 milhões. O Flamengo ganhou 2,1, que ainda faz diferença quando você fala de um que ganhou 3,7. O Flamengo ganhou mais do que 4 vezes, 5 vezes, né? Porque ganhou o Cruzeiro, 400 para 2 milhões daria 5 vezes. Mais do que 5 vezes o que ganhou o Cruzeiro. Então, se você ainda vende o seu artilheiro para aquele clube que ganhou 5 vezes o que você ganhou, a sua capacidade de competir fica muito pequena. Então, o Cruzeiro está certíssimo de não vender para o Flamengo. Tem mais é que não vender mesmo, se quiser brigar por títulos. Se fosse necessário o Cruzeiro crescer, não como instituição, mas crescer de patamar de organização de clube de uma forma orgânica, eu acho que seria uma grande irresponsabilidade um clube que ganha 370 milhões no ano não vender um jogador por 200 milhões, que é mais do que 60%, né? O que você ganhou em todo um ano. Seria uma irresponsabilidade caso tivesse essa necessidade. Como não tem, é segurar Caio Jorge, é trazer reforços e torcer para quando for competir contra o Flamengo, especialmente numa Copa, porque no mata-mata fica mais difícil, no pontos corridos fica mais difícil, que o Flamengo esteja no mau dia, você esteja no bom dia e ali você possa levar. Acho que a única coisa que poderia, a não ser que o Flamengo suba muito, destravar isso seria o desejo do jogador. E por enquanto o Caio Jorge está quieto, não mostrou nenhum interesse em sair, e se continuar assim, acho que o Flamengo não vai chegar, não parece ter apetite Flamengo, porque está subindo muito pouco, a chegar aos 50 milhões. E se eu fosse o Cruzeiro, eu pediria o Pedro. Assim, já que o Cruzeiro aceita 30 milhões mais jogadores, vai ser muito difícil, depois que o Cruzeiro vender o Caio Jorge, achar um atacante que te garanta gols, que te garanta os pontos, só pegar quantos
pontos o Caio Jorge deu ao Cruzeiro na temporada passada entre gols e assistências, quantos jogos ele decidiu, vai ser muito difícil achar outro Caio Jorge no mercado. Tanto que o Flamengo está pagando mais do que quase 5 vezes o que o Cruzeiro pagou, mais do que 4 vezes o que o Cruzeiro pagou. Então o que o Cruzeiro teria que fazer, na minha opinião, se for para aceitar, se for para sair, é 30 mais o Pedro. Eu acho que a chance que o Cruzeiro teria de negociar bem seria tirar do Flamengo também um grande atacante. E aí o Flamengo que depois, se quiser negociar nesses moldes, que se vire para achar um outro jogador para competir aí sim com o Caio Jorge, que seria a primeira opção, para competir com ele como um atacante mais de área, já que o Caio Jorge é um jogador mais explosivo, né? Mais de saída, de velocidade e de, como dizem vocês comentaristas, atacar as costas dos zagueiros, a profundidade. Aí eu acho que seria uma negociação interessante para o Cruzeiro, porque esportivamente ele também garantiria um grande 9 e teria 30 milhões no bolso para contratar. Acho que o Flamengo não vai cometer este erro, por assim dizer, ou essa aposta no Caio Jorge, abrindo mão do Pedro. E se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás ou de Richarlison ou de Gabriel Jesus. Eu já vi declarações do Arteta dizendo que não libera o Gabriel Jesus, que ele vai ser importante. O Gabriel Jesus, depois de 363 dias, voltou a marcar. O Gyökeres ainda não emplacou no Arsenal, mas é um jogador instável fisicamente, com um contrato também que se encerra daqui a pouco, e 30 milhões de euros é quase que o Arsenal investiu nele muitos anos atrás. Então, se o Flamengo fosse com um apetite desse, buscar o Gabriel Jesus, que ficando mais perto do Brasil, aqui 6 meses, Copa do Mundo, o Brasil não tem um grande 9, quem sabe sim, por que não? E depois fazer carreira no futebol brasileiro, coisa que o Gabriel Jesus também quase não fez, né, porque saiu muito cedo do Palmeiras para o Manchester City, eu acho que poderia ser uma boa. Ou buscar de novo o Richarlison, que também saiu muito cedo do Brasil, que é um 9 que vive de momentinhos na Europa, se a gente for ver assim, ele tem algumas boas semanas no Tottenham e depois volta, o Tottenham também não é um time que briga tanto. Se eu fosse o Flamengo, eu iria em um desses dois, tá? Se não desse certo com o Caio Jorge. Acho que também seria um bom atacante, o Richarlison mais características parecidas com a do Pedro, Gabriel Jesus um pouco diferente, até pode jogar um pouco mais de lado de campo. Eu acho que também seria um bom investimento para o Flamengo fazer. E um lado muito B que eu acho que o Flamengo poderia consultar para ver se quer, seria Anderson Talisca, que não é um 9, mas que é um atacante, que pode jogar, fazer uma dupla de segundos atacantes com a Arrascaeta. O Felipe Luiz teria um pouco mais de trabalho para enquadrar, que só tem mais 6 meses de contrato com o Galatasaray, né? Onde ele está, o Talisca? Enfim, agora não sei, Galatasaray não. Mas ou buscar do Galatasaray, esse sim, o Mauro Icardi. 32 anos, faz muitos gols, vem de uma recuperação de lesão no joelho, mas já está recuperado essa temporada, a última que ele não jogou. Na temporada anterior tinha sido a melhor temporada da carreira dele. E é um jogador que fica livre daqui a 6 meses, então pode ter um valor mais acessível e não é titular nesse momento. Não sei nem se o Galatasaray quer liberar, se ele quer sair, teria que consultar isso tudo, mas seriam aqui alternativas. Para o Flamengo e para o Cruzeiro, eu falei aqui, para esse negócio, enfim, para o Flamengo achar um 9 ou para esse negócio de Caio Jorge, Flamengo e Cruzeiro acontecer. Mas não se surpreendam, tá? O Flamengo, gente, tem 2 bilhões de reais. Ele vai achar um jogador. E eu acho que não vai ser o Mick Johnston da vida. O Flamengo vai buscar algo mais que o Mick Johnston, porque ele tem dinheiro para isso. A dificuldade é ele conseguir as primeiras opções que ele quer. Tati Castellanos, Caio Jorge, a primeira opção nem sempre ele vai conseguir só pelo fato de ter dinheiro, porque tem muito de para onde que os caras vão. Para onde que os caras querem ir. Tati Castellanos, se ele quer ir ou não, o Caio Jorge quer ficar ou não, esse clube quer negociar ou não quer, mas com esse dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa muito boa ele vai acabar pescando e no final das contas as pessoas vão acabar ficando surpresas e eu não entendo o porquê da surpresa, porque tem muito dinheiro envolvido. É isso, meu povo. Volto numa próxima edição de vídeo por aqui, que eu ainda não sei muito bem como vai ser. A partir de semana que vem eu estou mais organizado, voltando a trabalho, estou relativamente de férias. Então eu volto semana que vem falando mais de futebol para vocês, ou a qualquer momento. Beijo para vocês, hein? Grande ano para todo mundo. Até já. Tchau, tchau.